Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. A 1xBet que é uma empresa séria que vai fazer você ganhar dinheiro de maneira recreativa, você vai se divertir ganhando uma grana. Sabe como é que você faz? Você vai aqui no primeiro comentário, faz seu cadastro, coloca todos os seus dados, se habilita para poder jogar. E aí você coloca um dinheiro que você tenha como primeiro depósito. Coloca lá 100 pratas. Você coloca a palavra Ave Mais, vai dobrar, vai para 200. É a palavra dobrada, é a aposta dobrada da 1xBet. E aí você escolhe o jogo que você quiser fazer. Aposta no jogo do Vasco hoje, quem sabe, né? Bota lá uma grana, de repente o Vasco vai ainda dar, além da alegria, também dinheiro para você. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria e é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Chegou o dia do jogo contra o Londrina. Mais um jogo em casa, torcida comprou todos os ingressos, expectativa monstra por conta de uma situação que o próprio Vasco acabou se incluindo. Mas é claro que a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, mas eu acho que o Vasco só perde essa classificação se realmente for muito incompetente. Ontem 2 jogos abriram essa 32ª rodada. A Ponte Preta provou que o campeonato é desequilibrado ou é equilibrado para baixo. Depois de vencer o Londrina, nosso adversário de hoje, em Londrina por 2-0, tomou de 4 em Campinas. Já segurou, já ficou lá embaixo. O Sport Clube do Recife, mais uma vez provando a sua força jogando em casa, venceu o Clube Náutico Capibaribe por 2-1, o Náutico que está praticamente rebaixado para a Série C e que o Vasco venceu por 4-1 com muito mais facilidade. O Náutico chegou a sair na frente e o Sport virou por 2-1. Campeonato duro, os times muito limitados, times fracos. Mas ontem a gente levou a uma discussão dentro do AveNews, que eu trouxe opiniões dos companheiros, trouxe também o depoimento do volante Yuri Lara, porque se comenta muito que o acesso do Vasco não é meritório nesse instante. Olha, é uma situação que a gente precisa discutir. O que é mérito no futebol? O que é mérito e o que é resultado? A seleção brasileira de 1982 é tida e a vida como uma seleção que encantou o mundo. Uma seleção que jogava um futebol moderno, apesar de não ter contado, na minha opinião, com Roberto Dinamite em grande fase. Mas é outra discussão. Mas aquele time não ganhou o campeonato. E aí a gente pergunta, foi justo ou foi injusto? E eu acho que as pessoas precisam pensar também em quem está do outro lado. A Itália, campeã do mundo em 1982, fez uma primeira fase ruim. Mas tinha um timaço, com grandes jogadores, com o Zoff, com Scirea, com Cabrini, com Antonioni, com Tardelli, com Paulo Rossi, e acabou campeão do mundo. Então, o futebol, ele é performance, é desempenho, é resultado. Tem mérito quem vence. Essa questão do justo ou injusto é muito injusto. Porque a justiça no futebol, ela prova reiteradas vezes que não existe. Nem sempre o melhor time vence. E a graça do futebol é exatamente essa. Você ter um time que tecnicamente é inferior e que consegue vencer, que consegue ter um resultado positivo. Às vezes, um outro time é super favorito e não vence, não consegue. Aquela bola do dia não entra. O goleiro adversário fecha o gol. E aí como é que faz? Foi justo ou foi injusto? Foi justo para quem venceu, mesmo ficando 90 minutos atrás. Aí é incompetência, é performance. O Vasco está a 25 rodadas dentro do G4, desde a 6ª rodada do turno, quando venceu o Bahia por 1-0, gol do Figueiredo de falta. É ruim? Não, não é. É incompetência? Não, não é. Acho que a gente precisa fazer uma reflexão, e eu fiz, porque eu fui daqueles que disse aqui que havia uma incompetência muito grande de outros times. E continuo e mantenho isso. Os times são ruins na Série B. Digo isso desde o ano passado, quando vinha aquele slogan da televisão que transmite a maior Série B de todos os tempos. Talvez em termos de importância pela presença de grandes campeões, como esse ano,
que a gente tem campeões brasileiros, como Grêmio, como Cruzeiro, como Bahia, como Vasco, como Sport. E aí? É uma competição que tem muitos campeões. E em cima disso, você pode até dizer que é uma Série B com grandes personagens. Mas aí dizer que o espetáculo é bom, não, não é. Ano passado, a competição era tão ruim quanto esse ano. E o Vasco foi 10º colocado. Se o Vasco vencer o Londrina hoje e vai vencer, o Vasco já passa a campanha do ano passado, com 7 rodadas de antecedência. O Vasco fez 49 pontos, tem 48, vai a 51 em caso de vitória hoje. E por isso, não dá pra gente dizer que a campanha desse ano é pior do que a do ano passado. Eu vi muita gente dizer, não, nessa época, no campeonato do ano passado, o Vasco estava a 1 ponto, 2 pontos do que tem hoje. Faltam 7 jogos, gente. Tem muita coisa. E o desempenho do Vasco, nesse momento, não foi bom por algo que muita gente se esqueceu. A tabela, que é algo para a gente discutir, inclusive, e questionar. Que tabela mais mal feita pela CBF? Eu não sei se é sorteio, se é escolha, não sei. Eu só sei que você faz uma tabela que no primeiro turno o Vasco pega vários times de camisa em casa, como foi contra o Bahia, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Sport. E é claro que no segundo turno você ia penar. E o Vasco penou. Ainda vai pegar o Sport, mas pegou o Grêmio, Cruzeiro e Bahia praticamente numa sequência. O que dá clara impressão de que aquilo que falávamos no primeiro turno se confirmou. Porque no primeiro turno o discurso era, bom, tem que fazer gordura, tem que somar ponto, porque imagina no segundo turno pegando essa galera toda fora de casa. Fez-se a gordura e a gordura valeu. E aí, como é que faz agora? Porque o que era difícil, teoricamente já passou. Porque os adversários que estão por vir são adversários que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco enfrentou os 3 adversários nas últimas 2 semanas, 3 semanas, que estão à frente dele. O Cruzeiro, o Bahia e o Grêmio. Sendo que Bahia e Cruzeiro, na verdade o Bahia ainda com o antigo treinador, Cruzeiro e Grêmio no intervalo de praticamente 1 semana e meia. Agora o Vasco pega adversários que teoricamente são adversários que estão abaixo dele. O Vasco vai pegar o Londrina, que ganhou no turno, lá em Londrina, na estreia, inclusive, do Maurício Souza. O Vasco vai pegar o Operário, que venceu por 3-0, um jogo que foi um placar mentiroso aqui no Rio. O Vasco vai pegar um Sport motivado pela vitória, 2 pontos do Vasco, mas que pode chegar com 5 de diferença. E aí o Sport é um adversário muito difícil. Só que o Sport também vai ter as suas dificuldades. O Sport vai pegar adversários espinhosos pela frente. Não há tabela fácil para ninguém. E o Sport, assim como o Vasco, tem dificuldades enormes jogando fora de casa. Em casa tem sido muito bom, mas é um adversário que vai ter que jogar fora de casa também, fora dos seus domínios. E aí eu acho que está a grande diferença. Porque o Vasco vencendo os seus compromissos em casa, tendo aí pelo menos a honra de somar algum ponto fora de casa, define a classificação. Se não, vejamos nos casos de Ponte Preta e Londrina. O Vasco vencendo o Londrina hoje abre 6 pontos. Faltando 18 para disputar de ambas as equipes, o que teria que fazer a equipe do Londrina? Vamos colocar aí, o Vasco vence mais 2 dos 6 jogos. Vai a 12 pontos de vantagem do Londrina. O Londrina, nos 6 jogos que tem, precisa ganhar 4 para empatar com o Vasco. Se não, terá que ganhar 5, ou empatar 1 dos 5 e ganhar os outros 4. Vocês acham, em sã consciência, que um time que está nessa situação de 12 vitórias conseguirá 4 em 6? Acho muito difícil. O Vasco consegue 2 vitórias, acho eu, depois do jogo de hoje, porque ainda tem 3 compromissos dentro de casa. E aí é aquilo, é a pontuação. O Vasco tem 15 jogos em casa, 10 vitórias e 5 empates. A mesma situação e pior está a Ponte Preta, porque o Vasco vencendo hoje abre 8 pontos para a Ponte Preta. E aí a Ponte Preta, vamos lá, mesma matemática, o Vasco ganha 2 jogos. O Vasco vai abrir 14 pontos. A Ponte Preta, em 6 jogos, 18 por jogar, precisa ganhar 5 para passar o Vasco. Praticamente impossível. Ganhando 2, o Vasco obriga a Ponte a ganhar 5 de 6.
Então, para mim, a situação para a Ponte ficou mais complicada. Da mesma forma, o Sport Clube do Recife. O Vasco está a 2 pontos. Ganhando hoje, abre 5. Tem um confronto direto, que mantém 2 pontos de vantagem. Se o Vasco vencer 2 compromissos em casa, vai a 8 pontos de vantagem do Sport. Obrigaria o Sport Clube do Recife a ganhar 3 dos 6 jogos que ainda vai fazer. É uma tarefa difícil? Claro que é. Impossível? Não. Mas se o Vasco ganhar os 3 jogos que tem em casa, o Sport vai se obrigar a ganhar 4 dos 6 compromissos que tem. O que também é complicado para um time que fez ontem a sua 12ª vitória em toda a competição. São adversários que têm dificuldades e que têm um fator que não é discordante do Vasco. Jogam menos jogos em casa do que o Vasco. E essa é a grande vantagem. Por isso, o jogo de hoje é um jogo fundamental, que o torcedor do Vasco, mais uma vez, vai fazer o Vasco ganhar. Importante, como eu disse ontem, cabeça fria, torcer apenas, sem jogar nenhum objeto no gramado, sem fazer nenhum tipo de manifestação que possa trazer a perda do mando de campo. Briga entre torcidas, gritos homofóbicos, gritos racistas, jogar garrafa, jogar qualquer coisa em campo, traz prejuízo. E se você, por um acaso, vir alguém fazendo isso, indique a um policial. O Vasco estará agradecendo. É um jogo difícil, é um jogo cercado de muita pressão e é o meu grande temor por esse time. Esse time estar preparado para essa pressão, porque por mais que vistam a camisa do Vasco, são jogadores, muitos deles, que não estão acostumados com grandes equipes. Thiago Rodrigues, Danilo Boza, Yuri Lara. Você tem jogadores experientes, como o Nenê, que pode dar um contrabalanço. Você tem um lateral direito como o Léo Matos, que pode dar um contrabalanço. Acho que a volta do Edmar seria interessante para dar esse contrabalanço. Anderson Conceição nunca jogou em grandes equipes. Começou no Vasco, mas na base. Nunca jogou também em grandes equipes. Mas é um jogador experiente. E os meninos, que talvez sejam aqueles grandes esteios, as grandes surpresas positivas, porque não tem sentido. Vejamos o jogo contra o Náutico. O Vasco venceu por 4-1 só com o gol dos garotos. Andrei, Eguinaldo e Figueiredo. Os meninos parecem não sentir quando jogam em casa, porque estão acostumados com essa pressão, com essa força. O Figueiredo, por exemplo, o Peck, são meninos que estão sofrendo e apanhando. É claro que eles também não estão conseguindo retornar já há 1, 2, 3 anos. E sabem a dificuldade que é jogar no Vasco, mas isso escola, isso dá respaldo, isso dá experiência por mais novos que sejam. E a minha esperança é depositada neles, mas me preocupa o lado cabeça, o lado psicológico. O Vasco tomar um gol, como é que vai se comportar? Mas, sinceramente, eu acho que o Vasco consegue se classificar e bem. Tendo 4 jogos em casa, mais do que todos os outros, acho que a vantagem do Vasco é bastante grande. O Grêmio, por exemplo, vai jogar no Maranhão contra o Sampaio Corrêa. É um adversário difícil. O Bahia, que não ganha fora de casa desde julho, vai jogar contra a Chapecoense, jogando lá em Chapecó, que é um adversário difícil. O Sport, que ontem ganhou em casa, não ganha fora de casa desde maio, 16 de maio, jogo que ele ganhou da Chape, lá em Chapecó. Então, são adversários que também não ajudam muito. Agora, a dizer que é muito mais demérito deles do que mérito do Vasco, eu acho injusto. Pelos números, pela campanha, por aquilo que o time já apresentou, e se a gente colocar com sã consciência de que esse período do segundo turno seria o período mais turbulento. E eu acho que passamos, tomamos vários caldos, tomamos muitas vacas, fomos engolidos por ondas gigantescas, mas estamos vivos. E agora temos uma prancha que a gente está acostumado, pelo menos vamos pegar mares não tão nervosos, não tão bravios, pegando o Operário, pegando o Sport, talvez seja o momento mais difícil, o mar mais turbulento, mas a gente vai ter a nossa prancha em 4 jogos aqui. Basta surfar bem essa onda que o Vasco vai conseguir subir. E olha, eu acho que até antes do prazo normal. O Vasco vai subir antes da última rodada, porque os demais realmente estão sendo incompetentes. Mas eu acho que longe da gente dizer que só por isso que o Vasco vai se classificar.
acho que tem um pouco de competência. Afinal, um time que joga 15 partidas em casa, tem 10 vitórias e 5 empates, não pode ser considerado um time incompetente na hora de vencer. A gente pegou ontem as campanhas do Vasco jogando nos campeonatos em que atuou na segunda divisão das últimas vezes. Eu vou pegar até aqui nos meus alfarrábios. E a gente faz uma comparação que mostra claramente que, por exemplo, o time que subiu em 2009 teve 13 vitórias em casa, mas perdeu 3 vezes em casa, das 22 vitórias que teve. O time de 2014 teve 16 vitórias, teve 11 vitórias dessas 16 em casa, mas perdeu um jogo em casa. O de 2016 teve 19 vitórias, 12 em casa, mas perdeu 4 vezes nos domínios de São Januário. Portanto, para um time que jogou 15, não perder nenhuma é sinal de competência. Logo mais, 9h30, a bola rola. Fique tranquilo, fique calmo, torça. É claro que é muita ansiedade, é muita vontade de gritar que subiu para que a gente possa ter uma esperança maior em 2023. Mas um pontinho de cada vez, um degrau de cada vez que a gente vai conseguir ter essa alegria no final do ano. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, às 10 horas da manhã lá no canal Atenção Vascaínos. E eu volto logo mais também lá no AV, no canal Atenção Vascaínos, a partir de 20h45, para a abertura da nossa jornada, o nosso pré-jogo para Vasco e Londrina, bola rolando em São Januário, às 9h30 da noite. Grande abraço a todos vocês. Calma, tranquilidade, tudo se resolve. O Vasco vai subir. Tchau, turma.